ia fazer bem melhor do que fez. Eu achei uma atuação bem fraca do Fluminense nessa semifinal. Eu queria chamar a atenção por uma coisa que é a que mais me preocupa. O Fluminense vendeu esse menino João Pedro em 2019 para o Watford, um time da segunda divisão inglesa, cuja cidade quase cabe dentro do Maracanã. Tem 102 mil habitantes. Vendeu para o Watford, o Fluminense, com toda a sua glória e seu tamanho. Daí o Watford vendeu por 50 milhões de reais. O Watford vendeu para o Brighton, o Fluminense pegou um troco, depois o Brighton vendeu para o Chelsea, pegou mais que um troco, pegou mais 10 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense levou aí uns 65 milhões pelo João Pedro. Deixou de levar hoje, pelos 2 gols do João Pedro, 165 milhões de reais. Isso dá muita medida, não necessariamente da diferença da economia ou do valor do euro ou da libra esterlina comparado com o real. Dá a medida da miséria de gestão que nós temos no futebol brasileiro, se comparado com o futebol da Premier League ou com o futebol da Inglaterra. Porque não é possível, eu até brincava, aquela história da mão que afaga e a mesa que apedreja, a mão que dá, aí no caso, por uma emergência que o Fluminense precisava vender em 2019, acabou sendo a mesma mão que tirou, né, com 2 golaços. Isso é o que mais me angustia, e isso é o que eu não vejo ser debatido seriamente. E aí vira essa coisa, que é, em última análise, assumir a nossa inferioridade. Quer dizer, quando o torcedor... Porque, claro, o papel do torcedor é diferente do papel do jornalista, é inegável, né? Que o torcedor tem uma reação diferente da do jornalista, nada contra. Mas que o jornalista estimule esta reação, que acaba sendo isso, e não apenas estimula, às vezes acaba criando. E cria uma falsa realidade. É um coitadismo, né, Juca? Isto. Porque tanto não é verdade que não dá para ganhar do Chelsea que o Flamengo ganhou. Então não é por aí. Ah, sim, ganhou. O Chelsea na fase de grupo é diferente do Chelsea na fase eliminatória. Claro, todos são. Todos são. Eu acho isso um papo furado, Juca. Eu não acho, não. Eu acho que já tive essa discussão com o Mauro segunda-feira. Já me contaram. Eu não vi, dormir. mas me contaram. Como é que Eu é? Não acho. vi, mas me contaram. Mas, Isso. Eu acho que a postura, o próprio PSG teve uma postura diferente na fase de grupo para o que tem mostrado agora na fase eliminatória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é possível, porque até em relação aos títulos mundiais que os nossos clubes ganharam em 2005, 2006 e 2012, ganharam porque futebol é futebol. Né? Mas o Chelsea consagrou o Cássio, o Liverpool consagrou o Rogério Ceni, não que eles precisassem dessa consagração dos dois, né? O Klemer jogou uma barbaridade também na partida do Barcelona contra o Inter, e aí um gol lotérico acaba definindo esses mundiais. E a gente não se dá conta da necessidade de reformular as coisas aqui dentro. Continuamos incapazes de criar a Liga do Futebol no Brasil. Continuamos, que é um outro tema que eu gostaria de tratar, até não fiz menção na abertura do programa, sobre o que está acontecendo na contratação do David Ancelotti pelo Botafogo. Então a CBF traz uma comissão técnica, o Botafogo vai lá, contrata o David Ancelotti, tira ele, mas ele vai estar na Copa. Isso é uma várzea. É uma várzea. E eu não comemoro isso. Não comemoro, não acho graça nenhuma. Sentei da frente da televisão na ilusão de que pudesse ver o Fluminense ir para a final. E à medida que o jogo foi correndo, eu fui pondo a mão na cabeça, dizendo não era isso que eu queria ver, não.
Mas, Lucas, você absoluta não acha que solícita. diante da expectativa inicial acabou sendo melhor? Porque vamos olhar, toda essa realidade que você está falando, eu estou concordando, era o que estava posto antes do Mundial, e a gente achava que a Sim, diferença era abissal. A sim. diferença existe, é grande, mas eu acho que teve momentos ali que ela se revelou não tão grande, quanto o próprio Fluminense contra a Inter de Milão, o Flamengo contra o Chelsea. Teve momentos ali que você viu os times brasileiros minimamente não, enfrentarem esses times europeus. Aham. Eu acho que aí para um outro patamar de clubes ali, talvez, e que o Chelsea é próximo, mas não chega a ser ele, mas os principais seriam o Bayern, o Real e o PSG, aí é mais difícil. Mas eu acho que teve uma mudança, digamos assim, de percepção. Nesse sentido, eu acho que é um saldo positivo do Mundial. Mas Mas concordo então, mas contigo que para a como, diferença mas menor, como, para diminuir mais a diferença, precisa de mais coisa. isso, mas como o Trajano tem chamado a atenção nas participações dele pelo mundo afora. Imagine se nesse Mundial, de fato, tivesse os melhores clubes neste momento, os melhores times europeus. Tivesse o Liverpool, tivesse o Arsenal, que foi vice-campeão inglês, tivesse o Barcelona, que foi o campeão espanhol, tivesse o Napoli, que foi o campeão da Itália. O que seria? Teríamos alguma chance? Porque, claro, você dirá, não, peraí, o Fluminense ganhou do vice-campeão europeu. E é pura verdade. E é pura verdade. Mas eu não quero ser o chato, né, o antipático, o que fica chamando atenção para o extremo realismo. Mas pegou uma Inter de Milão despedaçada, já sem seu técnico, pela goleada que tomou na final do PSG e pelas duas derrotas na Copa da Itália e no Campeonato Italiano, que disputou até o fim e perdeu. Então já não era mais aquela Inter de Milão. Eu não estou menosprezando, minimizando a vitória do Fluminense contra a Inter. Eu estou apenas querendo olhar para as coisas com um pouco mais de realismo, para que, a gente não se iluda, e principalmente para que a gente faça a mudança que há décadas o futebol brasileiro precisa fazer e não faz. Ô, Juca, E fica essa coisa de exportar pé de obra e de repente vem o João Pedro num regulamento esdrúxulo, pode jogar nas finais. Não é esdrúxulo o regulamento, Juca. Por que é esdrúxulo? Ué, porque como é que você permite que alguém seja inscrito 2 dias, Ué, na 2 rodadas? Libertadores, os clubes brasileiros que são ricos não inscrevem também? No meio da Eu Libertadores? acho, eu acho esdrúxulo. Eu acho Mas que aí na Copa do quando é Mundo. pra gente, que são os times brasileiros, aí Não, pode. Aí quando é o não, Mundial que os outros que são ricos, aí não pode. não, não pode. A gente comentava antes de começar o programa. Teve o Campeonato Paulista que o São Paulo escreveu o Raiz só para jogar final. Ele foi lá contra o Corinthians e ganhou do Corinthians. Não está certo. Se tá na regra, tá certo. Qual o Não, problema? eu estou mas discutindo a eu queria regra. voltar no jogo de hoje. Eu queria voltar no Ah, jogo de hoje. Vamos lá. O que me espantou, não é que me espantou, o que ficou claro, evidente nesse jogo de hoje, assim como em relação ao jogo contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, é quando você vê a diferença entre os times, a maneira de se impor jogando. Não é que o outro time que está jogando mais, está sendo melhor, está massacrando o time brasileiro. Bola cruzada, vem, chuta, o goleiro defende, toma de escanteio. Não, é um domínio tranquilo da partida. É um domínio tranquilo da partida. Não é aquela bola que você sente, ó, vamos ficar todo mundo aqui dentro do gol, tipo Botafogo contra o PSG, vamos dizer. Você entendeu? Não. O jogo contra o Palmeiras, o jogo de hoje, mostrou um time muito superior, sem precisar ficar massacrando o adversário. Só com domínio. Bola para cá, toca para lá, vai para a ponta, cruza e tal, devolve. Bom, o outro tenta sair jogando, não consegue tomar bola. Aí é impressionante a diferença. Isso ficou evidente hoje, ficou evidente contra o Palmeiras. E aí que se dá, dentro das quatro linhas, como o outro gosta de falar, a supremacia do time lá de fora, quando está mais bem armado, quando tem os bilionários, que a gente fala, contra um time nosso. Porque, volto a repetir, até então,
nesta semana que o Fluminense foi disputar esse jogo, se esqueceu do bilionário time, o Fluminense podia encarar, não sei o quê, e não se viu isso. Volto a dizer, torcedor do Fluminense, não estou menosprezando a campanha do Fluminense. Foi o último time brasileiro a chegar, quer dizer, foi o que chegou mais longe. Merece, enfrentou a Inter de Milão, enfrentou o Borussia Dortmund, o Al Hilal, parabéns. Mas que foi um fiasco, hoje foi. Porque se colocou em torno dele uma expectativa que não era para ter. Agora, Maninha, isso que você falou, né, Trajano, tem a ver com o estilo do próprio Chelsea, né? Ele vai, pressiona, faz o gol, e aí ele arrefece a marcação, dá até campo para o Fluminense, né? Aí que você citou como domínio tranquilo, né? Dá um campo para o Fluminense tocar. Aí começa o segundo tempo, o que ele faz de novo? Vai para cima, pressiona de novo, faz mais um gol, e aí ele começa a ter espaço, porque o Renato tem que começar a soltar o time, atacar o Chelsea, começou um monte de buraco lá atrás. E aí podia ter sido mais a partir dali, né? Muito bem. Justamente eles não metralharam o Fluminense, né? Nesse sentido de criar zilhões de chances que poderia aí ter saído um placar maior. Eu não quero interromper ninguém, mas vou interromper porque temos que tocar aqui o programa. E o programa